Bem, bom dia. Com muita satisfação que nós iniciamos Silvia, esse evento, Trajetórias Femininas no Mundo Acadêmico e Profissional, Conquistas, Desafios e Inspiração. Esse foi idealizado, uma ideia da professora Silvia Lourenço, e do nosso grupo de estudos do IEA, Saúde da Mulher. O professor José Maria também é um dos coordenadores, o professor José Maria, a professora Silvia e eu. E agradecer muito o IEA. Começou na gestão anterior, quando a professora Roseli era vice-diretora do IEA, e chamou a nossa atenção vendo os grupos de estudos que tem no IEA. Tinha a saúde do homem, saúde da criança. Aí isso me chamou a atenção, aí entrei em contato com o professor Ari Plonsky, uma grande pessoa também, e falei, Ari, não tenho a saúde da mulher, tem do homem e da criança. É em boa hora que vai vir a saúde da mulher. Aí manifestei a ideia de montar esse grupo e nós fomos contemplados. Então, oficialmente, já fizemos alguma atividade antes e agora essa atividade aqui. E eu achei que foi uma ideia fabulosa, porque nada melhor que homenagear 3 grandes mulheres. E mulheres que não são invisíveis. Essas mulheres são bem visíveis. Então, a nossa diretora, professora Heloísa Dutra Bonfá, conheço-a de longa data, sei da trajetória da professora Heloísa, com muito brio para conseguir tudo o que conseguiu. Muita luta, muita força, não é, professora? Professora Miriam, da odontologia. E aqui foi bom porque contempla, dentro da saúde da mulher, a saúde bucal, que é muito, vamos dizer assim, não sei se é o termo melhor, negligenciada. A gente não vê tanta importância, e a saúde bucal é extremamente importante também. E a professora Roseli, que é professora de engenharia, e que eu acompanho também a trajetória da professora da professora Roseli, tive a oportunidade de acompanhar quando estava como presidente da comissão de graduação da Faculdade de Medicina, depois um período que eu fiquei seria vice-pró-reitor, que não tinha esse cargo na época, e depois como pró-reitor de graduação, pude acompanhar a professora Roseli, todo o trabalho dela. E as moderadoras do She-Talks, que a Silvia tinha comentado bastante, e tivemos a oportunidade de conhecer aqui. Então, realmente é muito importante, e não podia deixar de falar e dar a palavra para a professora Janine. A professora Janine também uma grande companheira dos tempos da pró-reitoria, uma lutadora incansável, contra tudo e contra todos. Não é, professora? Então, eu pude acompanhar também a trajetória da professora Janine no IRI, depois em outras jornadas da professora Janine. E tenho muito carinho e muito respeito por ela. Professora, por favor. Obrigada, professor. Bom dia a todas, bom dia a todos. Eu sou professora do Departamento de Ciência Política da FEFELESH, né? Mas hoje eu sou presidente da Comissão de Pesquisa e Inovação do Instituto de Estudos Avançados, né, dirigido pela professora Roseli. Só queria dar as boas-vindas, né, agradecer a organização desse evento, que eu acho que é um evento muito importante, né, porque reúne diferentes áreas e grupos de pesquisa. Eu tenho colaborado com o grupo de estudos da saúde da mulher, lá no IEA, porque eu coordeno junto com a professora Liede Bernucci, que é professora da Escola de Engenharia, da Poli,
tá, um projeto na FAPESP, um projeto temático da FAPESP, que chama Gender in Science and Technology and Innovation, Gender STI. Tá? Então, nós, nesse projeto, mapeamos, tá, onde estão as mulheres na área de ciência, tecnologia e inovação, né, e a ascensão na carreira dessas mulheres. Né? A gente está fazendo isso nesse projeto. Né? Então, é um prazer estar aqui, né, com a Camila, com a Fernanda, né, do She Talks, e com as professoras aqui da universidade. Né? Então, obrigada e parabéns, Silvia, pela organização. Bom, primeiro, um prazer estar aqui. Muito obrigada pelo convite. Acho muito bacana essa interseção, né, de uma coisa que somos comunicadoras, vocês acadêmicas, e vamos ver como é que a gente mistura tudo isso. Quer falar alguma coisa, Fê? Idem. Bom, eu acho que seria muito bacana começar primeiro dizendo que vocês são uma inspiração, né? Acho que quando a gente fala da mulher, dos desafios da mulher, principalmente quando a gente coloca a carreira, a gente vive ainda, já evoluímos muito, mas a gente ainda vive numa sociedade muito machista, né? E estamos falando aqui de medicina e de engenharia, que são desafios. E eu acho que essa inspiração, a gente queria começar por aí, né? Quando vocês decidiram seguir a carreira acadêmica, alguém duvidou de vocês? Eu quero nomes. E essa eu vou contar um segredo, então. Conta tudo. Eu sou Miriam, lá da Odonto, aqui da Odonto da USP. E quando desde pequena, eu falava que eu queria ser professora. E eu dava aula para os colegas de colégio, né? De primeira série, segunda série, quinta série. E aí eu falava em casa, eu quero ser professora, eu vou ser professora de matemática, porque era o que eu gostava. Aí meu pai... Oi? É fácil, né? Mas eu gostava, né? Mas daí mudei e fui para Odonto. E aí, quando eu falei para o meu pai, né? Ele vai ficar bravo de eu contar isso, né? Mas não está aqui, não. Mas deve estar assistindo. Aí eu falei, pai, eu vou ficar... quando eu vou fazer Odonto, mas aí eu resolvi ficar na carreira. Falei, mas eu vou ficar na carreira porque eu quero ser professora. Mas você vai ser uma professorinha, sabe? Né? Sim. Eu falei, tá bom, então eu não vou ser só mais uma professora. Tá? E aí, quis seguir na carreira e curti. E voltaria e faria tudo de novo. Eu acho que... Não, hoje ele tem orgulho de mim. Hoje ele foi na titulação, né, quando eu virei professora titular, e todo orgulhoso. E eu acho que valeu a pena ele até cobrar isso. Né? Você não vai ser só mais uma. E eu achei muito legal. Agora, você me contou uma coisa, que quando você decidiu ser professora, você queria ser professora de matemática, mas você foi estudar o quê? É verdade. Eu achava que eu ia estudar matemática, e eu falei, não, vou fazer eletrônica, né, que é uma coisa... Daí eu faço engenharia, né? Eu odiei eletrônica. Aí eu falei, não, vamos para biológicas. E virei professora, porque estava no DNA, né? Professora Heloísa, conta para a gente. Alguém fez uma cara de espanto ou você mesma, na época, falou, será? Bom, eu queria primeiro falar assim, eu venho de uma família que são 5 mulheres e um homem. Tá? Assim, nós somos... coitado mesmo. E então, eu acho que eu já tive uma educação muito... Meu pai sempre falava assim, são muitas mulheres, não se preocupem em casar, vocês têm que ter uma boa profissão. Olha. Tá certo? E eu acho que isso vem muito do jeito da minha mãe, que era uma pessoa muito independente. Ela, segundo as pessoas, são 5 mulheres com um gênio bastante forte, digamos assim. Não sei se o pessoal que é da medicina pode confirmar isso, mas são 5 mulheres com um gênio bastante forte e um irmão bem calado, assim. Então, acho que é o impacto. Desculpa, você teve um irmão? Um irmão. O homem era o irmão, eu achei que era o pai. Não. Um irmão e 4 irmãs, né? Nós somos 6. 6 filhas. Então, acho que isso já marcava que nós tínhamos que buscar alguma coisa profissional, que ele sempre falou. E eu já venho de uma família onde meu avô foi médico, professor aqui, meu pai, médico, professor aqui.
Então, eu acho que o que surpreende é que eu sou a única que fiz medicina. Então, é o contrário, né? Assim, apesar do meu pai ser uma pessoa muito referência, tudo, eu sou a única que acabei fazendo medicina, e eu acho que, quando eu falei que ia fazer medicina, eu imagino que ele ficou feliz, né? Assim, pelo menos essa sensação, a única sensação que eu tenho é a preocupação que ele tinha do desafio de entrar na medicina e tudo que ela representava. Então, não tive essa questão, né? Foi muito mais do lado contrário. E você, Roseli, conta. Bom, eu venho de uma família que me deu o exemplo de querer desbravar o mundo, né? Em busca de oportunidades. Sou filha de imigrantes. Meus pais se conheceram no Brasil, vieram de navio, cada um deles, né, separado, quando eu tinha 17 anos. E acho que isso sempre me inspirou a buscar, de achar que não tem limite, né? Se eles conseguiram cruzar o Atlântico, mesmo sendo de uma família de famílias humildes, em busca de oportunidades, eles sempre me deram a oportunidade de escolher o que eu quisesse, né? E meu pai às vezes falava até assim: eu fui para a dificuldade, mas pus os 2 filhos na faculdade. E engenharia veio. Não foi uma escolha no momento em que eu escolhi, não foi uma coisa muito consciente, porque assim, eu gostava de ser uma estudante profissional, assim como meus pais batalhavam bastante na vida, eu achava que eu tinha que ser assim, a melhor aluna da sala, então eu gostava de tudo. Na hora de decidir o que fazer, eu tinha pensado em fazer Direito, porque eu tinha uma professora maravilhosa que tinha estudado na USP, era a única pessoa que eu conhecia assim próxima que tinha estudado na USP, então ela me dava essa referência de que era uma universidade importante, então se é difícil, eu quero estar lá, né? Mas, às vésperas do vestibular, meu professor de física falou assim: mas você é tão boa em matemática, por que você não faz engenharia? Eu, engenharia? Mulher pode? Pode. Então acho que é isso que eu vou fazer. E foi uma escolha muito acertada, porque depois de ter entrado na engenharia, me apaixonei pela eletrônica, assistia muitos filmes de ficção científica. Então, assim, eu tinha telefone em casa, mas ninguém tinha, naquela época, computador em casa. Então, aquilo era uma coisa que me chamava atenção, que eu via nos filmes. E eu falava: nossa, mas o que é isso, né? Como é que será que a gente faz um? E foi esse o caminho. Eu acabei entrando aqui na universidade e segui essa trajetória, não me arrependo. E na engenharia a gente tem essa possibilidade de inventar coisas, né? de descobrir, e principalmente com computação e eletrônica, a gente tem aí um mundo a ser desbravado, né? Então, me chamou muita atenção essa área. Eu estou vendo que vocês são muito felizes no que fazem, mas eu queria perguntar uma coisa. Em algum momento, vocês pensaram em desistir? Teve alguma dificuldade, assim, falou assim: não é? Não? Desisti jamais, mas tive, sei lá, começando por aqui. Dificuldades. Não, tive várias, mas não vou citar nomes. Põe o CPF, fala só o CPF que a gente busca depois. Não, por muitas vezes, você, sendo minoria em qualquer lugar, você, às vezes, fica com aquela sensação assim: nossa, mas será que eu estou no lugar errado? Né? Mas aí eu falo assim: não, eu não vou desistir por causa dos outros, né? Então, eles que não me atrapalhem, que eu sigo em frente. Então, eu tive várias situações, mesmo de brincadeiras inadequadas, que acho que antigamente era mais comum isso, essas piadinhas inadequadas na época da graduação, mas toquei. Depois de formada, as coisas foram um pouco mais complicadas, né? O ambiente, às vezes, você fala uma coisa, ninguém dá bola. Dali a pouco, um homem fala a mesma coisa que você falou, e aí todo mundo aplaude. Eu falei: mas espera aí, mas eu acabei de falar isso e ninguém ouviu. Então, aconteceram muitas situações assim. Então, acho que hoje a gente já está num momento, e à medida que a gente também vai crescendo na carreira, as pessoas... que isso foi uma coisa estranha para mim, porque as pessoas passam a te tratar de um jeito diferente. Né? Falei: mas eu sou a mesma pessoa. Por que antes, né, de ter um selo no crachá diferente, não era assim? Né? Mas vamos ouvir minhas colegas aqui. Eu nunca pensei em desistir, não. Teve dificuldades, claro. Para vocês terem uma ideia, para estar hoje como professora na Odonto USP São Paulo, eu prestei 3 concursos de ingresso. Porque primeiro entrei como substituta, depois o professor que eu estava substituindo voltou do exterior, aí eu prestei outro concurso, e aí houve um problema, aí eu prestei outro concurso quando eu mudei para a USP São Paulo.
Mas espera aí, desculpa a ignorância. Isso você acha que tem a ver pelo fato de ser mulher? Não, é o concurso normal. Não, entendi. não. Tá. Eu estou só querendo Tá. dizer que, apesar das dificuldades, eu nunca pensei em desistir. Eu tive medo de de não conseguir continuar. Mas eu acho que o universo foi tão conspirou bem que eu estive sempre nos lugares certos, nas horas certas. Era para eu estar aqui onde eu estou, entendeu? Então, em nenhum momento pensei em desistir, não. Tem dificuldades, claro, mas tem não só dificuldades acadêmicas, como dificuldades todas da vida que a gente tem, né? Mas desistir, não. Bom, durante a faculdade nunca pensei em desistir, acho que eu me encantei logo do início, e me encantei muito com a área clínica, mas eu me casei, meu marido foi chefiar um escritório em Nova York, então eu fui fazer pesquisa que meu pai fazia, mas que não era uma área que me encantava naquele momento. E nos Estados Unidos eu senti muito e tive muita dificuldade, porque as pessoas têm muito preconceito, mesmo com uma pessoa formada, comparado com as pessoas que tinham a mesma função que eu, eles me tratavam de forma diferente. Ser imigrante? Por ser imigrante. E mulher. E mulher. E eu acho que isso eu tive bastante problema e acho que isso mudou o dia que eu me tornei primeira autora de um trabalho do New England Journal. Então, é muito claro assim que é completamente diferente. Foi o primeiro dia que eu fui convidada para ir para a casa dos outros, que eu fui. Então, assim, quando eu senti isso, a partir desse momento, eu exigi o meu espaço, entendeu? Assim, então, por exemplo, eu era a única pessoa que fazia trabalho de graça. Eu trabalhava voluntária. Mas as outras pessoas que faziam trabalho voluntário recebiam bolsas, faziam isso. E aí as mulheres americanas falaram, por que você não recebe? Aí eu cheguei para o meu chefe e falei, a partir de amanhã eu venho meio período. Ele falou, mas por quê? Porque não é justo eu não receber. Não, mas o seu marido é rico, por que eu preciso pagar? Eu falei, mas o que tem a ver o meu marido com isso? E aí ele me mandava mensagem assim, Heloísa on strike message, que está em greve, e punha mensagem todo dia. Aí eu falei, olha, a partir do mês que vem eu não venho mais. Aí mudou totalmente, ele começou a me dar bolsa, e ele falava assim, as brasileiras são muito sensíveis. Ele falava, porque eu achava que eu era... Então, assim, eu tive momentos muito difíceis, porque exatamente isso, assim, eu fazia todo o trabalho e o americano ia lá e apresentava na minha frente, sabe assim? Então, acho que você tem que vencer muitas barreiras, que você é reconhecido, mas se naquele momento eu não me posicionasse, eu tenho a impressão que eu continuaria apagada como eles tinham me colocado naquela posição. Mas nunca, mesmo com tudo isso, nunca foi a minha pauta desistir, não. Eu sabia que eu ia conseguir um espaço. Muito inspiradoras, né? Por isso que vocês estão aqui, né? Muito interessante isso que vocês estão falando sobre o crachá, né? E sobre, você falou, será que é para mim, né? Será que não é só para homem? E eu acho que eu queria entrar um pouquinho mais aqui, né? Quando a gente duvida da gente mesma ou a gente não reconhece que a gente tem esse valor, que a gente pode ter esse valor, né? Então, você contando como o limite foi importante para esse reconhecimento. E acho que quando vem o crachá, vem outras responsabilidades também. E a gente sabe que nós, mulheres, ainda temos que equilibrar vários pratinhos. Então, como é que ficou a vida? Né? Você falou de casamento, eu não sei se vocês têm filhos, mas como é que ficou a vida, né? A carreira e a vida pessoal, que já tem tanta coisa para a gente lidar e administrar. Não, eu acho que aqui no Brasil a gente ainda tem algumas responsabilidades que são atribuídas mais fortemente às mulheres, né? Então, acho que essa divisão de responsabilidades em relação à casa, em relação aos filhos, em relação às pessoas que vão ficando idosas e que necessitam de mais cuidados, né, da família, essa carga ainda fica, às vezes porque ela é colocada e às vezes porque a gente mesmo se coloca na posição de que a gente tem uma responsabilidade maior. Então, assim, não é fácil equilibrar todos os pratos, mas é possível.
mas é preciso que a gente consiga. Eu sou casada, tenho dois filhos, né, um casal, então também dá para comparar essa coisa de como é que eu trato a menina, como é que eu trato o menino. De vez em quando minha filha me dava umas duras assim, mas por que o Leandro não vai fazer? Por que sou eu? Eu está certa, né? Então algumas coisas você vai percebendo. A gente teve uma DR em família ali, eu e meus filhos, durante a pandemia também, em relação às responsabilidades da casa, né? Os 3 trabalhando em casa, meu marido estava trabalhando na poli, no ventilador, então ele ficava até altas horas trabalhando no laboratório, mas nós 3 em casa, quem que vai fazer, né? Porque era das 7 da manhã até as 10 da noite, né? Conectado no computador. Mas aí a gente vai descobrindo que é preciso isso, todo mundo em casa, né? Os filhos, todo mundo tem que dividir as tarefas. A gente, de forma errada, vai incorporando mais responsabilidades do que devia, e aí o caminho é a conversa, né? A conversa. Eu acho que uma coisa que a gente luta é a questão da culpa. Sim. Não é? Nossa, mas eu vou trabalhar... Eu, por muitos anos, dei aula toda quinta-feira à noite. Toda quinta-feira à noite era minha aula. E os meus filhos, de quinta à noite, não me têm. Aí, no fim, essa quinta à noite acabou sendo bem aproveitada, porque aí, quando eu me separei, era a quinta que eles passavam com o pai. Não é? Mas a gente tem que administrar essa culpa. Sim. Nossa, eu estou dando mais atenção para os meus alunos do que para os meus filhos. E a gente, eu imagino que as colegas também, a maternidade é uma coisa forte para a gente, né? E a gente acaba tratando os alunos como filhos. Eu brinco com os meus alunos, vem cá que eu vou te dar uns tapas. Você tem que acordar para a vida. E a gente trata eles como filhos, né? E eles dizem, professora, tem a dó. Eu falo, não, eu tenho filho da idade de vocês, eu sei como é que vocês estão. Mas é bem difícil. Eu acho que é administrar a não culpa, mas sem dúvida. É a pior parte. Eu demorei muito para ter filho. Demorei muito para ter filho, né? Assim, Então, eu acho que nós tivemos um casamento que consolidou muito nesse período que a gente morou nos Estados Unidos, mas a gente não conseguiu ter filho. E depois eu tive uma gravidez de trigêmeos que eu perdi, então, no 5º mês, que foi também muito difícil. E eu acho que aí, quando eu adotei a minha primeira filha, né, que é uma filha extremamente especial, especialíssima, né, que ela se vangloriava para os outros filhos, que depois eu engravidei de 2 vezes naturalmente. E ela falava para os outros irmãos, vocês me devem tudo porque eu que sarei a barriga da mamãe. E os outros falavam assim, meu filho falava assim, eu também sarei para nascer a outra. E a outra falava, não sobra nada para mim. Então assim... E aí, quando eu consegui engravidar e ter filhos, eu fiz uma opção de que eu não faria consultório fora, porque eu queria curtir a família e acho que a vida de professor universitário permite um pouco mais de flexibilidade, noites e esse tipo de coisa. Então, acho que isso foi muito especial no sentido, mas isso mostra que, muitas vezes, a gente tem que fazer escolhas. Não é assim... Eu imagino que, talvez, se eu tivesse um consultório, eu estaria muito mais rica, teria muito mais coisas do que eu tenho hoje, mas não me arrependo em nada de ter feito essa opção, sabe? Assim, uma opção que eu tivesse esse tempo que eu pudesse me dedicar à minha família. E acho que, com isso, de ter morado fora, nos Estados Unidos tem um outro conceito de homem e mulher, nós tivemos que dividir muito as tarefas. Então, o meu marido é uma pessoa que tem essa visão, assim, de que ele tem que fazer parte, e me ajudou muito. Durante a pandemia, que a gente coordenou aqui o comitê de crise Covid, né, assim, a gente chegava aqui 7h30 da manhã, saía 8 horas da noite todo dia. Eu considero que nós tivemos um privilégio muito grande de ter um propósito, enquanto as pessoas não sabiam nem quando iam sair daquilo, a gente tinha esse propósito. Mas o que foi especial é que meu marido vinha me trazer e me buscar todos os dias. E ouvir eu entrava no carro, falava, ele só ficava ouvindo. Quer dizer, então, eu acho que eu tive um marido que foi um companheiro muito grande e que teve esse conceito. Mas, com todas as pessoas que eu trabalhei, eu acho que as mulheres tiveram que abrir mão de muitas coisas
E muitas não estavam com a maturidade que eu estava, que de 10 anos de casada sem poder ter filho, é fácil fazer essa opção, é muito mais fácil fazer essa opção. Sim. Mas eu acho que, para a maioria das mulheres, é um desafio. Você, às vezes, está começando uma carreira e você vai ter que abrir mão de alguma coisa, né? Então, acho que... E como é interessante que nunca a gente escuta nada contra os homens, tá? Adoro. Mas como é interessante que nunca vem esse dilema, esse discurso na boca de nenhum homem que é: eu fiz uma escolha, eu prefiro escolher ter mais tempo com meus filhos. Nem passa, né? Ou a minha carreira, muito... E aí acho que entra no pouco que ela falou, que é da narrativa já, né? Enfim, eu ia falar mais uma coisa, mas eu esqueci. Peraí. Nossa, estou inspiradíssima aqui. Muito, muito, muito rico. Lembrei. Você vai continuar? Não, pode falar. Além desse momento dos filhos, que a gente tem que fazer uma escolha, depois chega a hora da menopausa, que a gente fica bem louca, bem no momento que, normalmente, a gente está num período da carreira que a gente está sendo promovida e vai ter mais responsabilidade, e vai não sei o quê. Só que vem a menopausa e fala: eu não vou dar conta. Como foi para vocês? Ah, vocês não estão na menopausa ainda, né? Não, nós não estamos na menopausa ainda. E eu vou deixar para falar por último, que a minha foi sem graça. Já estou com raiva. Ela vai ser daquelas que fala: não senti nada. Então, eu também não vou falar, viu? Então, antes um pouquinho da menopausa, tem aquela coisa da cuidado com a mulher que está de TPM. Não tem essa história? Tem. Não tem, não é? Então, a mulher não pode assumir cargo porque tem TPM, e cada dia ela administra de um jeito. Não é isso? Eu ouvi isso, né? Não sei se... né? E eu nem sofri muito com TPM, mas acho que as pessoas em volta, né? Mas a menopausa, a minha foi tranquila, tá? Não estou sacaneando, não. Foi a cara dela, ficou brava. Mas é sempre uma incerteza, claro. Não, enjoei. Mas enjoei. Mas eu adorei as minhas 3 gravidezes. Eu curti gravidez, curti. Eu curti também. Eu adorava. Eu falava: não está na hora de nascer ainda, fica mais um pouquinho aqui, porque era muito gostoso estar grávida, não é? Então, não tenho muita coisa para contar da menopausa, não, tá? Só coisa boa, tá? Vamos lá, Roseli. Eu nem me dei bem com a reposição hormonal, você acredita? Eu até teve uma época que eu achei que eu estava meio down, assim, né? E conversei com o médico e falei: doutor, ele falou: não, vamos fazer então uma reposição. Não aguentei. Não, para mim o resultado não foi positivo. Aí, quando eu parei com a reposição, nossa, mal-estar, muita dor no corpo, no seio, sabe? Não foi bom. E aí eu parei, eu falei: então a falta de libido não é por causa da menopausa, né? Aí eu mudei de marido. Maravilhosa. Não, essa questão, por exemplo, na gravidez do meu filho foi bem tranquila. Agora, da minha filha, eu enjoei do primeiro dia até o último. Depois que ela nasceu, eu ainda fui para o quarto e ainda passei mal. Mas foi incrível, assim. Eu acho que a maternidade é uma coisa muito especial, né? Então, eu acho que... Agora, também, essa coisa da menopausa, eu tive uns calores, umas coisas assim, mas não precisei de reposição hormonal e nem foi nada tão traumático. Mas eu acho que assim, a vida da gente profissional é que traz cobranças em relação aos colegas, e quando você está num ambiente que é muito masculino, a mulher tem que ser muito melhor do que os outros sempre para eles te perceberem. Se você só for igual aos colegas, você fica invisível, né? Então, eu acho que o ambiente profissional ele traz muitas cobranças. E, às vezes, assim, o fato de você... Eu deixei de fazer algumas coisas, e também foi uma escolha, porque o pessoal marcava em horários extremamente inadequados, né? Então, assim, naquele horário que você tem que buscar seus filhos na creche, buscar seus filhos na escola, o pessoal marcava a reunião. Eu falei: mas por que eles não marcam, né, mais cedo?
Então, essas coisas eu acho que são incômodas, né? Da gente, às vezes, perder algumas oportunidades, porque o pessoal cria uma estrutura que não faz sentido, porque eu acho que os homens também, se eles tiverem filhos, eles têm que ter um tempo, né, para a família. Então, acho que saber escolher, eu acho que em alguns outros países, acho que eles estão dando conta de fazer isso melhor. Eu tenho um amigo que trabalhava numa empresa, acho que era sueca, aqui em São Paulo, e ele disse que ele entrou, então ele queria mostrar serviço, ele era o primeiro a chegar, o último a sair, etc. Ficava lá, não sei o quê. Aí o chefe dele chamou no escritório, ele achou que era para receber um elogio, e o chefe falou assim, mas você está com algum problema? Ele, não, mas por quê? Não, porque a gente tem que manter as luzes acesas no seu andar, porque você está aí sempre, até mais tarde, está com dificuldade do trabalho, alguma coisa assim. Então, acho que isso faz a gente refletir, né, que em algumas sociedades as pessoas estão conseguindo equilibrar melhor a questão do tempo para o trabalho, o tempo para a saúde mental mesmo, né? Eu acho que hoje a gente está enlouquecendo muito também porque a gente não está sabendo dividir, e mesmo essa coisa, às vezes, de casamentos que se desmancham, também muitas vezes é por causa disso, né? Meu filho contou de um amigo dele. Então, acho que a gente precisa... A vida passa muito rápido, né? Então, acho que a gente mais cedo tem que aprender a lidar, né, com os vários pratos. Mas, infelizmente, desculpa, a menopausa não foi. Bom, a minha também não foi, mas a época da menopausa eu tive um câncer de tireoide, depois tive um câncer de ósseo. Então, foi o mesmo ano, ao mesmo tempo. Então, foi um período de enormes desafios. E que me tornaram mais fortes, né? Assim, tornaram meus filhos mais fortes, minha família mais forte. Eu lembro que eu liguei para minha mãe e falei, olha, eu estou com câncer de tireoide, mas eu queria te falar que se eu tivesse escolhido um câncer, eu escolhia esse. Pelo amor de Deus, você não pode nem falar a palavra, você ainda fala o que você... Mas eu acho que foram etapas da minha vida que eu recebi muito apoio e que superei e que está super bem. As minhas gravidezes foram muito desejadas e eu passei... eu devo ter passado 4 meses na cama, nas gravidezes, né? Numa delas, o meu chefe, professor, me ligou e falou, eu vou te tirar o seu laboratório, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, falou um monte de coisa. Eu peguei, estava sozinha em casa, de cama, levantei, peguei meu carro e falei, vou lá tirar satisfação, e bati o carro na garagem, que foi a minha sorte, né? Porque... imagine você levantar de repouso e vir brigar com o seu chefe por causa disso. E, realmente, ele fez tudo isso, mas, quando acabou a minha gravidez, eu fui lá e consegui tudo de volta, o que eu tinha que fazer. Mas eu queria dizer que esse chefe tinha algumas características desse tipo, que não eram só com mulheres, mas, como eu estava fragilizada de cama, era o momento que aconteceu isso comigo. Então, acho que... Mas, de novo, acho que a gravidez foi muito curtida, muito esperada, e é dentro disso que a boa lembrança que eu tenho é disso. Qual foi a conquista acadêmica mais saborosa da vida de vocês? Está todo mundo aí no Mondiaro, ninguém sabe o que é saboroso hoje em dia. Acho que, para mim, acho que a conquista mais importante foi a minha posse como diretora e ter meu pai aqui, que já estava com Alzheimer, e foi diretor da Faculdade de Medicina e foi aluno aqui. Então, ele tinha um orgulho enorme de eu estar aqui. E eu lembro para ele, quando ele já estava com Alzheimer, e eu contava para ele assim, pai... você perguntava para ele, de onde é? Sou formado na USP. Ele falava assim. Aí eu falava, você sabe que eu sou diretora da USP? Você? De jeito nenhum. Quando agora ele estava com Alzheimer, ele sempre falava assim. Eu falava, não, eu sou. Então, assim, para ele era o ápice, né? Assim, então, assim, a foto que eu tenho com ele aqui, já com Alzheimer, mas super orgulhoso disso. Então, acho que é poder compartilhar com meu pai repetir a trajetória dele, essa coisa. Então, acho que essa foi a mais saborosa. A carreira... Desculpa, ele está vivo? Ele faleceu agora. Eu estou nojo. Hoje eu estou no último dia de... Ele faleceu há uma semana. Ai, sinto muito, gente. Que
bom que você não teve nada na menopausa, porque o resto tudo foi isso. A carreira, você perguntou na carreira, né? Porque, de verdade, para mim, nunca foi, em primeiro lugar, a carreira. Tá? Eu gosto muito do que eu faço, mas não é o meu principal objetivo de vida. Né? Que bom. Eu gosto muito do que faço, não voltaria atrás, faria tudo de novo. Mas, agora, então, se você me pergunta, mais saboroso na carreira, a gente vai na carreira, vai galgando cargos. Então, quando eu cheguei a professora titular, aí sim foi uma coroação, não é? Até foi um concurso que foi disputado com uma outra mulher, mas que era bem mais nova e que se colocava como sendo o momento dela, como se eu já fosse a mais velha, olha. Mas não, foi reconhecido. Foi uma disputa justa e foi reconhecido. Isso, para mim, na carreira, foi o mais saboroso. Agora eu fiquei curiosa, na vida? Na vida tem tanta coisa, né? Não. Agora o mais atual são o nascimento dos netinhos, tá? Porque a gente curte, né? A gente curte muito o nascimento de filho, mas agora o nascimento tenho 2 netinhos, um de 5 e vai fazer 2 essa semana, daqui a uns dias. Isso é uma premiação que a vida nos dá, né? Essa pergunta é difícil. Não, acho que cada pequena conquista foi muito boa, né? Desde passar no vestibular, né? Conseguir concluir o curso, depois ter mestrado, doutorado, a livre docência. Então, assim, cada momento desse foram momentos especiais. Agora, um que poderia ter sido mais especial foi de titular, né? Fazia exatamente 1 ano que meu pai tinha falecido na semana em que eu estava prestando concurso. E 4 semanas antes eu tinha sido internada, eu tinha ficado na UTI, que eu estava com uma pericardite. mas eu fui para o concurso de titular com muita vontade. Não era nem a questão de se eu ia ser aprovada ou não, mas assim era uma área em que eu estava inteira, em que eu me preparei. Inicialmente eram 12 inscritos, mas apareceram 8, e eu fui indicado pelos 5 membros da banca. Então, assim, para mim era uma coisa que eu queria que meu pai tivesse ali, né? E depois, na sequência, eu fui eleita diretora no Instituto de Estudos Avançados, e para mim também essa foi uma segunda conquista importante, porque o colégio eleitoral é um colégio eleitoral bem amplo, né? E foi a primeira vez fui a primeira vice-mulher, a primeira mulher diretora. Então, para mim, isso foi importante. Queria que meu pai estivesse ali também vendo, né? Minha mãe estava, graças a Deus, né? Minha mãe Luísa, era um casal perfeito. Mas é isso, assim. Então, acho que cada conquista, acho que ela é importante, e o que fez a diferença, né, como eu falei para vocês, é que incrível, assim, as pessoas passam a te tratar de um jeito diferente. Eu nunca tratei ninguém de um jeito diferente, independentemente se a pessoa tivesse nível superior ou não, né? Então, algumas coisas eu acho um pouco estranhas. Mas, por outro lado, eu acho que uma coisa importante das mulheres assumirem alguns desses papéis é porque a gente vai abrindo a porta para as outras. As outras meninas se empoderam. A gente vê que, por exemplo, a primeira diretora mulher foi a professora Liede. E aquilo foi muito... O valor simbólico, né, não só o fato de ter sido ela e de tudo que ela fez, mas o valor simbólico daquilo para as professoras e para as alunas foi muito importante, né? A gente passou a ter muitas meninas presidentes dos centros acadêmicos, do Grêmio, e antes a gente não tinha, né? Então, acho que isso faz diferença. E o mundo ele precisa de diversidade, né? Quando estavam falando da área de saúde. Na área de saúde, se a gente não entende direito qual é a dor do outro, né? Você acaba indo por um caminho que atende bem quem é parecido com você, né? Então, acho que e mesmo para desenvolver equipamentos, né? Elas falaram do cuidado da saúde. Eu sou da engenharia. A gente desenvolve processos, a gente desenvolve produtos. Então, quanto mais diversidade você possa ter nesse ambiente de trabalho, mesmo que a gente tenha divergências, as divergências são boas porque fazem você refletir sobre possibilidades diferentes de caminhos a serem seguidos, né? Então, acho que isso é muito importante. Então, a gente abrir caminhos, né? Mesmo em carreiras onde as mulheres
mulheres são em número muito superior ao dos homens, nos cargos de poder você vê que vai tendo uma diminuição, né? Então acho que isso tem que mudar, né? Inspiração, né? Vocês têm ideia da importância de vocês no ambiente em que vocês atuam? Para vencer essa barreira, mostrar. Acho que eu não sei, né? Vou falar por mim, claro. Às vezes a gente não se dá esse valor. Você Pois sabe? A gente às vezes precisa ouvir dos outros, né? Que a gente tem algum valor, mas porque a gente não vê, a gente não se vê de longe, né? A gente se vê e aí tem vários momentos de insegurança. Por ser mulher, né? A gente tem essa insegurança, assim. Será que eu tô no caminho certo? Será que eu vou conseguir, né? Então, mas vai. E a gente sempre encontra pessoas que nos apoiam, nos valorizam, né? E aí a gente tem que se cercar dessas pessoas e enfrentar, não é? Eu, assim, não sei. Eu sinto que na academia o mérito tinha um valor, uma moeda diferente. Aí fora, às vezes, é até mais difícil. Aqui, o mérito ele já é uma moeda importante. Mas, assim, você vai assumindo cargos mais altos que eram restritos aos homens, né? Se falar uma faculdade de medicina como a nossa, 110 anos para ter a primeira mulher diretora. Eu também fui a primeira diretora clínica do hospital de todo o complexo HC, que nunca teve, né? Assim, então, para cada cargo, você tem que mostrar o seu valor. Você é cobrado por esse valor, né? Assim, então, tiveram alguns momentos que eu sinto que foram muito difíceis. Nós, por exemplo, eu como diretora, nós tivemos uma greve aqui, onde os alunos foram altamente agressivos, mas altamente agressivos, personalizados, como nunca teve nessa faculdade. Isso era porque era mulher, porque a forma deles agredirem, até memes sexistas, quer dizer, isso não aconteceria com um homem, né? E os homens daqui demoraram muito a se posicionar. Eu chamei na minha sala e falei, vocês se posicionem, porque não pode deixar acontecer isso. E foi aí que começou um posicionamento, tudo. Então, eu acho que deixou até o limite onde a mulher, até onde ela vai conseguir. Então, isso é uma história verdadeira, mas que ela, no fim, ela trouxe uma consolidação desse processo, né, de ser diretora, de poder ser diretora, e ter passado e sobrevivido a essa greve, em vários momentos, desde a... isso foi agora, porque eu sou até 3 anos eleita, né? Isso foi quando completou 1 ano de diretora, né? Então nós tivemos uma greve bastante agressiva, muito personalizada, porque as greves aqui são a favor de alguma coisa ou de outra coisa, e não contra uma direção, né? Assim, e tinha o meu vice, que nunca foi agredido, nunca foi falado nada. Ele é homem, ele não entrava nas fotos, não entrava em nada. Quer dizer, é uma coisa completamente fora de proporção. Isso é uma coisa que me marcou muito, porque eu fui 12 anos diretora clínica e nunca me lembro de ter sido, poucas vezes, ser agredido por ser mulher. Sabe, assim, poucas vezes. Assim, bastante marcantes, algumas vezes, assim, por exemplo, ligava para um médico e falei para ele, olha, por que você não está aqui? Nós estamos com um problema. Ele falou, porque eu estou na cama com minha mulher, o que a senhora acha? Entendeu? Então, assim, nunca responderia isso para um homem. E eu falei, não acho nada, você não vai perder o primeiro horário da cirurgia, que é a única coisa que vale para o cirurgião, entendeu? Assim, você vai perder, a partir de agora, você não entra mais no primeiro horário na cirurgia. Mas isso nunca um homem teria que responder. Então, esse tipo de coisa era muito ocasional durante 12 anos. Mas aqui foi bastante complicado e foi assim, personalizado, e demorou muito para ter o apoio. E começou com um grupo de professoras mulheres que falaram, olha, vamos ajudar, não pode deixar acontecer isso, você está ficando muito sozinha, né? E é isso, assim, não senti que a direção é de 2.
É o diretor e o vice. Você agredir só um, tem alguma coisa que caracteriza esse um, né, que foi bastante complicado. Então, sim, eu acho que nós tivemos momentos bastante difíceis, mas eu sinto isso, assim. Valeu a pena, por quê? Porque este agora é um lugar que é independente de gênero. Qualquer um pode assumir esse cargo, não importa. Se a gente sobreviveu lá, esse espaço está aberto para todos. Então, é isso que a gente... São aqueles mesmos? Aquela foto é marcante, né? Porque aquela foto são os professores da Faculdade de Medicina da época, né? Que estavam analisando a planta do Hospital das Clínicas. E a gente pode ver que ali não tem uma representação de mulher, né? E nós vamos resgatar isso, nós vamos fazer um quadro parecido com esse no Conselho Deliberativo, que não tem representação maioria de mulheres, mas já tem uma boa representação de mulheres. Chupa. Temos perguntas? Ou não? Eu gostaria de fazer uma pergunta para as três. Assim, durante a pandemia, foi um período de bastante reflexão em vários assuntos, porque a gente teve um pouco, assim, a sociedade diminuiu o seu ritmo e deixou um espaço para que a gente pudesse refletir. Eu me lembro, professora Heloísa, da senhora à frente do HC nessa fase, e foi uma imagem muito forte, né, ver uma mulher comandando um hospital desse tamanho. E eu acho que as mulheres tiveram um protagonismo muito grande durante a pandemia. Mesma coisa a professora Roseli, né, na Poli, onde vocês apoiaram muito as ações de saúde, né? A Poli teve uma participação muito grande, e também na Faculdade de Odontologia, né, professora Miriam, nós não cessamos as nossas atividades e pudemos, naquele momento, assim, dentro de todas as questões, mostrar o valor do trabalho da mulher e também refletir o nosso espaço ali. Então, eu queria ouvir de vocês, né, mais do que uma pergunta, mas gostaria do depoimento, do que foi participar e se colocar numa situação de crise que está tão ainda presente na nossa cabeça e no universo dos nossos estudantes agora, que passaram quase que a sua preparação para entrar na universidade, a pandemia. O que foi para vocês, o que marcou, e como é que vocês conseguiram se posicionar de uma forma tão marcante para ter o protagonismo que vocês tiveram durante a pandemia? Bom, lá na Odonto, deixa eu falar na Odonto, que a gente teve que se reinventar, tanto para ensinar, né, que a gente estava ainda engatinhando nas técnicas digitais de ensino. Na Odonto, a gente sempre foi muito presencial, a gente é presencial. Nosso curso é muito presencial. E aí, isso nós caminhamos um pouco mais devagar nessa digitalização do ensino. E tivemos que nos preparar. Mas, paralelo a isso, nós tivemos que preparar as nossas clínicas. E a gente ia trabalhar como astronauta, porque imagina trabalhar na boca. E nós não podíamos deixar os nossos alunos sem as aulas práticas. Não existe odontologia, curso de odontologia sem aula prática, não é? Não dá para fazer tudo pelo computador. E nós tínhamos que atuar na boca, que era o principal meio de contaminação da Covid. Então, vocês imaginam a tensão que nós tínhamos e o que nós tínhamos que transmitir para os nossos alunos, que eles iam poder trabalhar. Então, a gente contou com como chama, os face shields, não é? Tivemos que reequipar a escola, isso a administração da escola proporcionou isso, em paralelo aí com a fundação, que nos ajudou muito. Nós tivemos que equipar a escola com exaustores nas clínicas e tudo. Mas a gente ia trabalhar tenso e não tivemos nenhum problema, sinal que a forma que a gente deu foi eficaz, não é? E tivemos que nos unir. Só foi
só funcionou porque a gente se uniu e fizemos aí um trabalho. A nossa escola foi uma das primeiras a voltar. Das 3 odontos da USP, a USP São Paulo foi a primeira a voltar para as aulas práticas. As outras não pararam com as aulas teóricas, mas as práticas nós fomos os primeiros a voltar. E a gente tinha curso integral e noturno, temos, né? E a clínica funcionou. Parabéns. Acho que o momento da pandemia, é claro que quem estava na linha de frente na área de saúde, o nível de estresse não se compara, né, com os outros. A gente ali na Poli, o meu marido estava na linha de frente, junto com o professor Raul, no desenvolvimento dos ventiladores. E para a gente foram muitas coisas, né, que aconteceram, porque era um momento estressante, que eu estava com 3 idosos num apartamento ao lado do meu, né, meus pais, minha tia, e eu ficava morrendo de medo por meu marido estar ali, né, de acabar passando para eles. Então, isso foi difícil. Mas, por outro lado, acho que, para a gente que estava na universidade, foi tão importante perceber que pessoas de áreas diferentes trabalhando juntas, ali se empenhando, porque a gente teve pessoas da área de saúde junto, não só da medicina, mas da veterinária, da odonto, nos ajudando nas iniciativas. O pessoal do direito, porque apareceram várias questões, né? Os componentes que a gente usava para fazer nosso ventilador, que a gente queria deixar ele aberto, começaram a desaparecer do mercado, porque o pessoal estava comprando para depois vender mais caro. Então, também aí o pessoal do direito nos alertou de que, se alguém copiasse o nosso ventilador e alguém falecesse, que a gente ia receber um processo solidário. Então, começaram a aparecer uma série de coisas, mas todas essas coisas, eu acho que elas mostraram a potência que a gente tem quando a gente consegue se juntar, né? Eu acho que as vacinas terem sido desenvolvidas num tempo muito menor do que foram outras coisas, né, na área de saúde, acho que eles mostraram esse potencial que a gente tem de conseguir fazer melhor e mais rápido, né, se a gente trabalhar juntos. Então, o que eu tiro de lição desse período foi a importância da colaboração e a importância da inovação também, porque a universidade se preocupa muito nos indicadores de produção de conhecimento, mas muito do conhecimento que a gente produz não chega para a sociedade. Então, acho que esse momento de pandemia, eu acho que ele trouxe uma possibilidade do novo normal de poder ser diferente, né? A gente não pode, acho que, se esquecer do que aconteceu, porque são coisas que vão acontecer com mais frequência, né? Então, acho que foi uma oportunidade. Bom, infelizmente, o ser humano ainda tem muito para avançar, né? Porque a gente vê esses conflitos que estão acontecendo. Eu imaginava que, depois de uma pandemia, que tudo aquilo que a gente passou, que a humanização, né, que venceria. Mas, então, acho que assim, a lição que eu tiro é que o papel que a gente tem nas nossas universidades é ainda maior, né, da gente conseguir articular pessoas que pensam diferente, da gente conseguir criar caminhos de diálogo, né, pacífico, para a gente avançar. Para mim, como eu falei, eu me considero privilegiada, porque a gente tinha um propósito, né? E a gente tinha um comitê de crise que foi montado antes de chegar o primeiro caso no Brasil. Nós éramos 4 mulheres gestoras e 3 professores, incluindo eu. Então, nós éramos 5 mulheres e 2 homens. Essas 4 eram especialistas em crises que estavam conosco. E nós tivemos, assim, trabalhamos muito. Algumas pessoas pensam que tudo foi decidido, algumas coisas aconteciam. A gente não era uma ideia brilhante que nós tivemos. Na verdade, a doutora Beatriz, que é uma das especialistas, me contou de uma experiência que tinha acontecido em Israel, de um hospital ter sido isolado. Então, no final de semana, eu liguei para todos os professores do conselho e falei, olha, nós vamos estudar essa possibilidade, vejam bem, isso é uma coisa importante, é uma coisa boa, que talvez a gente tenha que fazer por causa do alto contágio. E, coincidentemente, nesse dia, do domingo, veio o Dória aqui para inaugurar alguns leitos de UTI. Ele subiu por um elevador e eu subi por outro. E ele subiu por um elevador e subiu com o diretor, e o diretor contou para o Dória que a gente estava pensando em fazer isso. E aí ele faz aquelas lives dele, e aí ele me pôs na coisa e falou, professora, conte para nós como é que vai ser o isolamento desses 900 leitos de UTI
E eu fiquei gaga, assim, veja bem, ele falou assim, a senhora está muito nervosa, eu vou desligar e vamos começar de novo, porque eu não conseguia saber o que eu ia falar, porque nós estávamos planejando isso. Bom, saímos daquela entrevista às 5h e recebi uma notificação que eu estava sendo chamada para uma reunião no dia seguinte, um desagravo dos professores, porque eu tinha planejado, estava falando para eles que estava planejando, e já estava planejado, porque já estava na mídia, e naquele dia, às 11h, foi marcada uma entrevista minha para contar como seria feito o isolamento do Instituto de 900 leitos. Eu quase tive um infarto ali, eu não sabia o que falar, porque nós não estávamos preparados. De qualquer forma, nós falamos, vamos sentar e ver se é possível. E foi aquilo que fez a diferença, porque o contágio era tão alto, se a gente não tivesse isolado o Instituto e os outros, porque todas as outras doenças ocorriam. Então, os outros institutos eram de baixa exposição, e o Instituto Central era de alta exposição. E, como ele era de alta exposição, havia todo um preparo, uma forma de usar, que, entre todos os institutos, foi aquele que teve o menor contágio entre os funcionários. Então, no começo, os funcionários processavam porque eles não queriam ficar no Instituto Central. Depois, eles processavam porque eles queriam ir para o Instituto Central. Então, todo esse processo, acho que foi um processo que as histórias são contadas, vocês planejaram, nós planejamos mais ou menos, as coisas eram mais ou menos assim. E a gente foi caminhando de uma forma, e havia muito questionamento naquela hora. A gente tinha que obrigar as pessoas a trabalharem, então eles eram convocados, porque isso faz parte do juramento médico, quando você tem isso, você tem que fazer, e nós deixamos as pessoas com alto risco de Covid nos institutos de baixa exposição. Mas os mais jovens estavam no instituto de alta exposição. Então, eles escreviam no prontuário, de plantão, obrigado pela Bonfá. Aí eu tinha que chamar essas pessoas e explicar que o prontuário é do paciente, e se aquele paciente morresse, a família ia achar que ele não tinha sido bem cuidado, porque era obrigado pela Bonfá. Então, que não podia escrever. Então, nós tínhamos muitos disso. Mas o que a gente tinha mais era pessoas ajudando, sociedade ajudando, momentos extremamente emocionantes que a gente viveu. Por exemplo, teve um momento que uma mãe chegou perdendo o filho, grávida, perdendo o filho, na UTI. A UTI falou, não dá para ir para o centro obstétrico, vai ter que abrir aqui, não sabia o que fazer, aquele desespero, e falou, agora nós vamos abrir aqui, vai nascer o neném aqui mesmo, no centro, na UTI. E aí, a paciente do lado começou a gritar, Deus, olha, ajuda esses médicos, ajuda essa mãe, salve essa criança. E foi salva a criança e a mãe. Então, assim, a gente teve muitos momentos desses, assim, de todo mundo estar junto, até o paciente na UTI levantar e começar a rezar. Então, eu acho assim que nós fomos privilegiados, nós vimos a sociedade ajudar, a sociedade fazer parte. Nós só conseguimos fazer o que nós fizemos porque todo mundo veio ajudar. Então, acho que isso é um privilégio, uma história a ser contada e que faz muita diferença. Uau! Eu gostaria de fazer um comentário antes da pergunta, porque vocês foram maravilhosos. Duvido, se esta reunião estivesse sendo por homens, sendo feita por homens, homens sentados aí, com perguntas do nível que vocês fizeram, e provocativos, até com coisas bem pessoais, que cabem só à mulher, que a resposta fosse sincera. Então, sincera. Provavelmente o cara que falou lá, estou aqui com a mulher, e se fosse homem, falou, estou aqui com a minha mãe. Provavelmente. Ele não confessaria nunca isso em público. Essa é a diferença. Essa é a diferença. Mas o importante é que cada uma trouxe de si para fora aquilo que ela realmente pensa, passou e pensou em fazer. Então, eu quero cumprimentar vocês por isto. Mas eu gostaria que vocês fizessem um comentário. Outro dia eu estava vendo
a pós-graduação nos Estados Unidos. Aí você vê ciências exatas, só tem homem, 20% mulher, 25% mulher. À medida que você vai baixando da exata até chegar na biológica e médica, você vai vendo que as proporções vão se tornando parecidas. Na economia, por exemplo, tem mais homem, mas tem bastante mulher. Dá 40 e pouco por cento mulher, 50 e pouco por cento homem. Vai para a administração, a mesma coisa, quase empata. Aí, quando entra em biológico, mulher ganha. E na medicina, mulher ganha. Ora, isso daqui não reflete um comportamento da mulher, do lado feminino da mulher, essa opção? Ou vocês acham que depende só da opressão de cada uma daquelas profissões contra a mulher? Como é que vocês enxergam isso? Em relação às exatas, tem muito estudo, né? A Janina mesmo né, tem estudo sobre isso. E de país para país varia um pouco, mas não varia muito. Aqui na Escola de Educação Infantil, outro dia eu participei de uma banca na PUC, e a moça que estava defendendo, ela estava estudando essas questões mesmo de gênero. E ela falou assim, olha, na educação infantil, eu já tive situações em que o pessoal mandou uma lista para comprar os produtos para os meninos, diferente do que era para comprar para as meninas. Né? Ou mesmo os brinquedos, né? Na hora que você compra um brinquedo para uma menina, ele normalmente está ligado à questão do cuidado. Né? É um bebezinho, ou então é uma cozinha, ou então alguma coisa para limpar aqui ou ali. Para os meninos são os carrinhos, o que, não sei o quê, os brinquedos criativos. Então, assim, eu acho que a gente vai moldando na infância algumas coisas que ficam até no inconsciente mesmo, né? Na hora de você decidir. E a questão da matemática também, né? De que as meninas começam, a partir de uma certa faixa etária, a achar que a matemática não é para elas. Então, eu acho que isso tem que ser trabalhado na infância, tanto no ambiente escolar quanto no ambiente doméstico, para evitar que as pessoas acreditem que elas não são, né, para algumas áreas. Então, eu acho que isso a gente tem que trabalhar. E aí, o senhor colocou assim, será que não são as próprias mulheres que decidem? Então, elas decidem, mas com base naquilo que vem, né, da cultura que está ali. Não, isso não é para você, né, vai dar muito trabalho e você não vai dar conta, e a gente acaba acreditando. Né? Então, eu acho que tem que mostrar melhor, né, o que são as diferenças. Eu acho que os nossos jovens e os adolescentes, eles têm pouca informação sobre o mundo do trabalho. Eu acho que eles tinham que estar mais próximos, com mais possibilidades deles conhecerem as diferentes profissões. Eu coordeno um movimento para jovens, a Feira Brasileira de Ciências e Engenharia, onde a gente defende que as crianças têm que começar a fazer projetos de verdade desde muito cedo, né? De escolher perguntas potentes, e aí fazer projetos usando os métodos da pesquisa científica e tecnológica. E a gente tem observado muitas meninas que, inicialmente, elas formularam perguntas, por exemplo, de interesse em relação à saúde, e aí, no desenrolar do projeto, elas descobriram a vocação para uma outra área, né? Por exemplo, para a engenharia, porque, olha, para resolver aquela questão que eu coloquei que tinha a ver com saúde, eu acabei indo para um caminho tecnológico, e aí tem vários exemplos. Né? Então, acho que a gente precisa, na educação, trabalhar mais com o jovem sendo protagonista, o jovem estudando problemas de verdade, ao invés de todo mundo ficar estudando a mesma coisa para passar numa prova. Né? Eu parei para pensar agora com a sua pergunta, não é? Porque na odonto a coisa está mudando e o número de alunas ingressando, ainda nós, em nível de professores e funcionários, a gente está ali 50-50, homens e mulheres. Mas, em estudantes, o número de alunas é muito maior do que de alunos, atualmente. Mas eu não sei se é porque a mulher se interessa mais por área de saúde, eu não sei. Mas eu acho que também tudo bem, não é?
não precisa, eu não acho que a gente tem que ficar assim criando situações para que a mulher seja imposta em algum lugar. Outro dia, meu filho estava passando por processos seletivos de trabalho, né? E ele estava competindo, numa das seleções, ele, né, estava competindo com uma mulher. E ele, mamãe, hoje há uma pressão para que as empresas contratem mulheres. Então, eu estou em desvantagem nesta seleção. Não é? Então, eu acho que isso é negativo também. Quando se tenta impor a presença da mulher, aí ela entrou. Será que ela entrou só porque a sociedade está obrigando a termos mulheres no mercado? Então, eu acho que tem que ter um equilíbrio aí. E a mulher tem que ter a liberdade para escolher o que ela quer. Se ela tem mais tendência a uma área de saúde, não é porque é a área de saúde que está deixando ela ir. Ou porque pode ser mesmo, que seja da natureza da mulher. Não é? Não sei se eu estou falando bobagem, mas eu acho que a coisa que também é imposta é ruim. Para mim, pesa negativo eu ser imposta. Eu acho que, na verdade, a sociedade oprimiu bastante. Então, para você mudar, você tem que, às vezes, você vai um pouquinho mais do extremo até você chegar. O que eu acho que é ruim é que a cota seja a solução. Eu acho que a cota tem que ser uma passagem. Quando você não precisar de cota, você atingiu aquilo que você queria. E se você não buscar esse resultado, quer dizer, quem não sabe o que procura, não sabe quando encontra. Se você parar nesse processo, este é a grande questão, né? Assim, acho que sim, em algum momento você tem que incentivar empresas a contratar mulheres ou contratar outra coisa para que chegue num equilíbrio, né? Uma vez chegou o equilíbrio, você tem que parar com isso, porque você tem que mostrar que já existe aí a competência que vale. Mas esse processo é um processo longo, né? Então eu acho que passa essa sensação, eu acho que tem tudo isso. Agora, acho sim que tem a questão de você ser educada para. E isso que eu assim sou muito agradecida, porque meu pai queria educar justamente o contrário. Ele fala, não tem o que vocês não possam fazer. Entendam isso. Então, vocês são capazes e vocês farão o que vocês quiserem. Mas isso não é uma realidade. Existe um direcionamento da mulher e existe uma coisa que é intrínseco. A mulher amamenta. A mulher, e às vezes uma proteção da mulher exagerada me preocupa. Quando você passa muito tempo fora, você perde um espaço. Então, você fala assim, não, agora vamos aumentar a licença. Minha filha, acabei de ser avó também, 2 meses, tem que contar, porque ela contou aqui, eu também quero contar. A minha filha mora na Hungria, em Budapeste. A licença é de 1 ano. Quem pode ter alguém que não precisa por 1 ano? Isso é uma coisa bastante, na minha cabeça, é complicado no mercado de trabalho. Se eu fosse chefe, eu escolheria um homem, porque fica difícil você deixar um ano sem uma mulher. Mas tem que ter, é complicado. 4 meses. Tá? Então, as duas são bem longas, mas lá é um país que incentiva a maternidade, que é um país que está perdendo, né? Então, é diferente, o conceito é diferente. Mas, se a gente pensar isso na vida prática, pensa qualquer pessoa que é chefe de uma equipe e que pode ficar 1 ano sem alguém. Então, o exagero também acaba prejudicando a mulher, né? Assim, então, a gente tem que buscar um equilíbrio. E a mulher autônoma, né? Quando eu tive meu primeiro filho, eu ainda não era contratada. Eu já tinha sido até selecionada, mas era ano eleitoral e eu não pude assumir. Então, meu filho nasceu, né? E eu trabalhava em consultório. Com 1 mês, o meu filho estava comigo no consultório, porque você é autônoma e você tem que sobreviver. E isso, para o homem, mesmo que ele tenha, né, ele é autônomo, ele não tem que amamentar, não tem que... Não por mais que os homens colaboram sim, pais colaboram e são valorizados por isso. Mas o mais pesado, que não é pesado, o mais importante assim, fica na nossa mão, não é? E você com 1 mês, levar um bebê de 1 mês para um consultório e atender, o bebê está na salinha do lado com a sua auxiliar. Isso
É pesado. Eu queria até contar uma coisa do meu neto, que o pediatra falou o seguinte no consultório. É o seguinte, a noite vai ser dividida entre o pai e a mãe. Porque é importante que a mãe descanse. Então, a mamada do meio da noite, ela tira leite e quem dá é o pai. Eu nunca tinha visto isso. Eu acho que isso é uma mudança de conduta que é saudável. Porque, para mim, era sempre ela que teria que dar. Na minha cabeça, assim, quando ele falou isso, então, eu acho que a gente tem que mudar. É possível mudar o conceito se a gente puder dividir e a mulher puder trabalhar um período e o marido dar a mamada, ou alguém dá mamada, você também não obriga aquele processo a ser tão duro, né, como é. Isso, parabéns para o meu filho mais velho, que ele fez isso. Eu lembro que minha nora tirava o leite e ele levantava de madrugada. Ele lá tomava. Bom dia, professoras. Eu queria muito agradecer essa fala. Meu nome é Camila, eu faço doutorado na ciência política e meu tema é a maternidade, a carreira acadêmica das mulheres. Então, eu analiso as políticas públicas que incluem. Então, muito, muito interessante ouvir o relato de vocês. Se vocês me permitirem, eu queria saber muito dessa mudança geracional um pouco. Então, vocês pensando na época que vocês foram mães, que vocês eram eventualmente estudantes não, vocês já estavam sendo contratados de diferentes níveis, frente ao que vocês veem hoje, né, das mães. Então, assim, eu acho que pelos relatos de vocês, a gente ouve muito ainda um resquício disso que tem uma responsabilidade da mulher, ou qual que é a atitude feminina em determinado momento, a mulher precisa tomar uma decisão melhor, mas, assim, eu posso falar para vocês que tem dados que nenhuma decisão é correta pelos olhos da sociedade, nenhum momento é o momento correto para ter planos reprodutivos, para ter a maternidade, e a gente vê muita mudança acontecendo. Então, eu queria ouvir de vocês sobre essas mudanças sociais em relação à maternidade. Então, por exemplo, isso de 1 ano, que você citou o caso da Hungria, o que a gente recomenda, enquanto especialista, é uma coisa que chama licença parental, holandesa dividida pelo casal. Então, até muito polêmico agora, que a gente está nesse momento desse empurro para a licença paternidade, a ideia seria tirar esses lugares de mãe e pai e deixar parental para que a família decida. Então, 1 ano, a mulher vai amamentar aí 6 meses exclusivo e os próximos 6 meses o homem cuida. É bom para todo mundo. A criança ficar 1 ano para os cuidados dos pais, não vai para a escola pegar infecção, ela está sendo amamentada e todo mundo está sendo impactado igualmente no mercado de trabalho, né? Então, aí não vai ter esse estigma sobre a gente. E o que vocês entendem que as alunas de vocês, ou as mulheres que estão aqui, nesses espaços, especialmente na engenharia, né, que a gente tem mais mulheres, que tipo de apoio elas estão tendo, e como vocês entendem que, se fosse assim na época de vocês, vocês teriam tido uma experiência diferente? Eu acho que não está sendo assim. Eu acho que o que está acontecendo é que as mulheres estão adiando as gestações. Eu tenho sentido isso. As mulheres estão tendo filhos mais adiante quando já estão com uma estabilidade maior. A professora Bonfá teve dificuldade até para ter, mas eu tive filho logo, né? Eu casei muito cedo, a nossa geração casou mais cedo e teve filho mais cedo. Eu acho que a gente era mais ousada. E hoje as pessoas, muitos casais a gente tem visto, não estão mais querendo ter filhos. Eu vejo filhos de amigas, né, que não querem mais ter filhos, e os que querem ter filhos estão adiando essa gestação. Eu acho que por conta da dificuldade mesmo que o ter filhos traz, que nós sabemos que não é fácil, não é? É gratificante, é realizador. Eu agradeço imensamente ter os meus filhos, porque eu falo, hoje eu nunca estou sozinha. A gente tem sempre ou uma encrenca ou uma alegria de um ou de outro. E isso vale a pena. Mas que as pessoas estão adiando ter filho, essa é a minha visão. Não, eu não tenho conhecimento político de vocês, né? Olha, assim, que a natalidade, né, está diminuindo, que os casais estão tendo menos filhos e alguns até não tendo filhos, tendo mais pets. Isso acho que as estatísticas estão mostrando. Mas, por exemplo, eu tive meu primeiro filho com 32 anos, então eu queria fazer o mestrado, tal, e doutorado, e meu filho nasceu ali quando eu já estava terminando o doutorado. E a minha menina depois. Mas eu tenho uma aluna minha de doutorado que ela não era bolsista, ela trabalha com consultoria, ela continuou trabalhando, e ela teve um bebê, e quando ele estava com 3 anos e meio, ela teve
vieram gêmeos. Ela ganhou até aquele prêmio que a USP tem, né, de pesquisadora, as mães, porque ela conseguiu dar conta do recado, mas por quê? Porque havia esse combinado junto com o marido, né, de como eles iam dividir. Ele também está no ambiente acadêmico, então também conseguia ter um pouco mais de flexibilidade no horário dele. Mas para quem está em algumas empresas, né, naquele esquema de horário muito dilatado, acaba acontecendo isso, né, que acaba ficando para a mulher, normalmente, assumir essa responsabilidade, porque o outro, se eu faltar para ficar... Né, então, existe uma pressão nas empresas privadas, né, de não apoiarem o homem para esse tipo de iniciativa. Então, acho que se não for por legislação, né, da gente ter uma mudança, dificilmente, porque as pessoas estão acostumadas e as empresas vão exigir um comportamento diferente, né? Mas assim, olha, é difícil, mas é possível e é muito bom, né? Porque acho que se você quer ter uma família, você tem que ter o direito de ter a sua família, né? Então, acho que a gente, na sociedade, tem que criar as condições. E, no ambiente acadêmico, a própria pandemia mostrou que a gente consegue fazer muitas coisas home office. Algumas pessoas exageraram agora, que a gente tem que ficar brigando para eles voltarem, né? Porque existem coisas que acontecem naqueles encontros não planejados. E às vezes, a gente está perdendo isso porque as pessoas estão se trancando no seu escritório e só trabalhando de forma online, né? Então, acho que a gente tem que conseguir descobrir aí um meio termo. Porque se afastar, né, como ela falou, 1 ano do seu trabalho, eu acho que é difícil também para a própria pessoa mesmo, né? Você perde o pique. Então, o que eu consigo fazer e conciliar, né? Para ter uma redução de carga horária, porque senão você não aguenta, né, mas conseguir dar conta do recado. Eu acho que tem que buscar um meio termo. Eu realmente acho que não é a solução 6 meses um, 6 meses o outro. Eu acho que você poderia, por exemplo, para mim, teria sido diferente se eu pudesse trabalhar, ficar 2 meses em casa e depois fazer meio período até completar 6 meses. Isso facilitaria muito minha vida, eu não perderia o contato com o meu trabalho. Eu vejo o meu genro, que ele já está 2 meses em casa, e ele está ficando aflito, ele não, assim, está deslocado, porque ele está percebendo as coisas andarem e ele fica fora. Então, se ele pudesse trabalhar meio período, se você pudesse fazer esse agendamento, eu acho que a mulher ganharia, a empresa ganharia, porque você poderia contribuir, não estaria totalmente fora, voltar 1 ano fora. Então, eu acho... Agora, outra coisa que eu acho é que falta a gente exigir uma melhor estrutura. Porque a pessoa pode vir trabalhar, mas ela tem que sair para amamentar. Ela tem, se você tiver uma estrutura próxima, se você tiver uma estrutura proativa, uma estrutura que integre a mulher, o grupo de mulheres que está amamentando, você também traz um conforto e, mais do que isso, a possibilidade de você interagir com pessoas que estão vivenciando a mesma experiência, a dificuldade, e não você ficar isolada na sua casa, sozinha, afastada. Então, é muito mais complexo do que deixar só 2, 6 meses cada um. Eu acho que ele passa por outras ações que nós precisamos buscar. Sabe assim, nós precisamos... Quer dizer, não é dar a creche, é dar a creche com alguma coisa que integre essas pessoas ao trabalho, vai parcial, vai aumentando. Então, com 3 meses, quanto tempo você tem? Com 5 meses, quanto tempo você tem? Isso facilitaria muito. Minha vida seria diferente se eu pudesse ter feito dessa forma. Bom, estamos chegando ao fim. Foi um prazer, muito, muito, muito inspirador. Eu diria que vocês são e foram mulheres à frente do tempo de vocês, porque a gente sabe do desafio. Hoje, a sociedade já melhorou muito, mas, sei lá, 60 anos atrás, uma mulher não podia nem votar, né? Então, acho que essa conquista, inclusive, que o professor trouxe, desse número maior de mulheres, é um resultado dessas conquistas, inclusive, de liberdade emocional, financeira e de decisão que as mulheres estão conquistando. Eu queria deixar um convite aqui para vocês conhecerem o She-Talks, o @She-Talks. Acho que vocês vão gostar. Fê, quer falar alguma coisa antes de eu chamar a Silvia? Idem. Silvia, vem cá. Peraí, eu não estudo, mas eu vou falar uma coisa intuitivamente, mas tem que terminar rapidinho.
eu acho esquisito dar 6 meses para um, depois 6 meses para outro. Por que não 3 ou 4, sei lá, mas no mesmo período? Porque aí são os dois, um ajudando o outro. Porque senão a mulher fica sobrecarregada uma coisa o tempo todo, depois está lá, soltei para o universo. Entendi. Não é primeira mulher, depois homem. Entendi. Gente, obrigada. Vocês me fizeram chorar algumas vezes. Obrigada. Eu estava precisando. Eu vou aqui por causa da câmera, então eu fui orientada, né, para ficar aqui. Eu quero muito agradecer ao She-Talks, Fernanda, Camila e Adriana, e também a Patrícia, que não pôde estar aqui hoje. Eu agradeço muito a vocês terem aceitado esse desafio, que é grande, né, numa instituição tão tradicional quanto a Faculdade de Medicina, e conversar com professoras desse nível tão elevado. Então, muito obrigada por vocês terem aceito esse desafio e espero que seja o primeiro de muitos outros. Muito obrigada, professoras. Vocês senti assim que ao longo da conversa foram ficando à vontade e trouxeram para a gente informações que humanizam as mulheres ou as professoras aqui da USP. Às vezes as pessoas que estão fora da USP não percebem que quem está aqui fazendo ciência, ensinando, nós somos gente como todo mundo, temos as mesmas dificuldades. Quero agradecer ao IEA por ter proporcionado também a nós essa oportunidade fora do IEA, né, um pouco diferente do que estamos acostumados, e ao nosso grupo, que é o grupo de estudos em saúde da mulher. E eu gostaria de finalizar da seguinte forma: o conceito de saúde da Organização Mundial da Saúde é bastante etéreo e não tem nenhum conceito de doença. Só que, quando as mulheres entram na menopausa, parece que estamos doentes, e é simplesmente uma evolução da nossa vida. Eu ouvi uma das suas secretárias, professora, dizendo que aprendeu na escola que as mulheres, ou que as pessoas nascem, crescem, se reproduzem e morrem. Mas as mulheres, né, não é bem assim. Quer dizer, nós nos reproduzimos e continuamos. Vocês com netinhos, com profissões, nós podemos ser produtivas, participativas na sociedade, com ideias, com força de trabalho. E é esse espírito que nós queremos trazer nessas entrevistas e levar para a sociedade o quão importante é discutir esses assuntos dentro da academia e também fora dela. Eu também quero agradecer a todos os presentes que vieram aqui ouvir essa entrevista tão interessante para todos nós. Quero agradecer a alguns grupos, né, ao Menopausando, que é liderado pela professora Isabel Surpreso. É um grupo aqui da faculdade, uma iniciativa, um podcast super importante que fala sobre menopausa de forma científica. Também ao grupo Salivando, que trata da saúde bucal da mulher, e especialmente da saúde bucal da mulher na menopausa, que muda muito, né, ao longo da vida. Então, muito obrigada pela participação de vocês, pelo acolhimento, professora, aqui na Faculdade de Medicina, especialmente nesse momento que a senhora passa, ainda enlutada. Muito, muito, muito obrigada. E obrigada a todos, e a gente avisa quando vai ter o próximo, que certamente terá muitos outros, né, meninas? Muito obrigada. Obrigada.